Pessoal, nossa aula de hoje é de tipos de forças. Mas antes da gente começar a analisar, os tipos de forças que participam dos nossos sistemas dinâmicos, vamos lembrar da nossa última aula de Física 1, que nós começamos a falar do que rege toda a nossa física mecânica clássica, que são as leis de Newton. E são 3 leis, mas inicialmente a gente fala da primeira e da segunda, e só depois dos tipos de forças que nós compreendemos melhor a terceira lei. Primeira lei, lei da inércia. A palavra inércia quer dizer o quê? Equilíbrio, e eu tenho 2 tipos de equilíbrio, o equilíbrio dinâmico e o equilíbrio estático. Quando uma partícula se encontra em equilíbrio estático, essa partícula se encontra em repouso. Quando essa partícula se encontra em equilíbrio dinâmico, ela se encontra em MRU. Lembra que nós falamos bastante sobre isso? Falar que equilíbrio dinâmico é uma partícula com velocidade constante está errado. Equilíbrio dinâmico ele só compreende o movimento retilíneo uniforme. A gente vai lembrar que lá no MCU, a velocidade da partícula ela é constante. Mas isso não significa que nós estamos na primeira lei de Newton. A primeira lei só compreende essas 2 possibilidades e elas migram para uma identidade em comum. Que identidade é essa? Quando uma partícula está em equilíbrio, ela não possui aceleração. Por quê? Porque uma partícula em equilíbrio, a força resultante sobre essa partícula vai estar valendo quanto? 0. Então, se a força é capaz de produzir aceleração e se na primeira lei a força resultante sobre a partícula é 0, eu não posso ter aceleração atuando sobre a partícula. O que é exatamente a descrição da segunda lei. Primeira e segunda lei, elas não andam juntas. Ou o movimento da partícula é descrita pela primeira lei, ou o movimento da partícula é descrita pela segunda lei. Então, obrigatoriamente, se eu não tenho aceleração, então o movimento do corpo é descrito pela segunda lei de Newton, que a lei em si ela é simples, o nome dela é grande, mas a aplicação dela é bem extensa. Qual é a segunda lei? Equação fundamental da dinâmica. E qual é a equação fundamental da dinâmica? A força resultante que age sobre um corpo é diretamente proporcional ao produto da sua massa pela sua aceleração. E aí, fiquemos atentos às unidades. A massa tem que estar em quê? Quilograma. A aceleração em metros por segundo ao quadrado, para que a força esteja, Sistema Internacional de Unidades, esteja em newtons. Então, tendo a primeira e a segunda lei de Newton, nós vamos começar a trabalhar os tipos de força que atuam sobre uma partícula. E aí, para a gente nunca esquecer disso, para a gente não fazer confusão, eu tenho que entender que cada tipo de força, ela tem uma natureza, ela tem um porquê dela existir e ela tem um comportamento. Essa natureza e esse comportamento, eles não variam, eles sempre serão dessa forma. Então, se você guarda isso daqui, você não vai se confundir quando for decompor uma força num sistema dinâmico. A primeira força que nós vamos analisar é a força-peso, e a força-peso ela é uma força de campo. Como assim? Ela é uma força que nasce do campo gravitacional. E quem é que tem o poder de gerar um campo gravitacional? O campo gravitacional ele é gerado por uma massa. Basta que seja partícula, e para ser partícula ela tem massa, para essa massa gerar o campo gravitacional. Então você deve pensar, bom, eu tenho massa, então eu gero campo gravitacional, isso é verdade? Sim, só que no nosso caso, qual é a massa que sobressai? A massa que sobressai é a massa da Terra. Então, acaba que a nossa massa, em comparação à massa da Terra, ela é insignificante. Então, o campo gravitacional que a gente gera, comparado ao campo gravitacional que a Terra gera, passa a ser insignificante. Então, eu passo a estar, sob a ação do campo gravitacional gerado pela Terra, já que a massa dela sobressai muito a minha. Então, eu tenho aqui o planeta Terra com a sua massa e em torno do planeta Terra eu tenho o campo gravitacional. Então, eu tenho que entender que
toda e qualquer partícula que estiver imersa nesse campo gravitacional sofrerá a força-peso. Então, para eu sofrer a força-peso, eu só preciso estar imersa num campo gravitacional. E como é o comportamento da força-peso? A força-peso é uma força radial que sempre aponta para onde? Aponta para o centro. O que significa ser radial? Ser radial é aquela reta que sempre vai passar por onde? Pela direção do raio. E o raio nada mais é do que aquela reta, né, que passa obrigatoriamente pelo centro daquela circunferência, pelo centro daquela partícula. Então, ó, a força-peso ela é radial e ela sempre aponta para onde? Para o centro. Então, se eu tenho aqui uma partícula imersa no campo gravitacional, essa partícula sofrerá força-peso. E o que é sofrer a força-peso? É ser puxado para o centro da Terra. Toma cuidado que falar que o peso puxa para baixo é complicado. O peso puxa para o centro da Terra. Se eu tenho, por exemplo, uma partícula aqui, ó, tem uma partícula aqui. Essa partícula está imersa no campo gravitacional, então ela sofre o quê? Força-peso. Força-peso faz o que com essa partícula? A puxa para onde? Para o centro da Terra. Para a gente já começar a se adequar à terceira lei de Newton, é bom também que a gente guarde o seguinte: o peso é uma força aplicada, no nosso caso, pela Terra. A força-peso é a Terra me puxando para onde? Para o seu centro. Por que eu sofro a força-peso? Porque eu estou imersa num campo gravitacional. E aí eu coloquei aqui para vocês 3 situações distintas. Um corpo apoiado numa superfície plana e horizontal, um corpo suspenso por um fio e um corpo apoiado numa superfície plana também, mas essa superfície não é horizontal, ela é inclinada. Se eu entendo que nessas 3 situações o corpo está imerso num campo gravitacional, então esse corpo sofrerá a força-peso. O que é a força-peso? A força-peso é a força que a Terra aplica sobre o corpo, o puxando para onde? Para o seu centro. Então, ó, a força-peso é a força que a Terra aplica sobre o corpo, puxando para o seu centro. A força-peso é a força que a Terra aplica sobre o corpo, o puxando para o seu centro. Então, toda vez que a gente, nesse momento, né, decompor as forças, vamos dizer quem é que está aplicando. Força-peso é a força, no nosso caso, aplicado por quem? Pela Terra. Se eu, por exemplo, estivesse imersa no campo gravitacional da Lua, vou colocar aqui a Lua também gera o seu campo gravitacional. A Lua tem massa, ela gera campo gravitacional. Se eu estou imersa nesse campo, o que a Lua vai fazer comigo? Me puxar para onde? Para o seu centro. E aí eu diria o seguinte: a força-peso é a força que a Lua aplica sobre mim, me puxando para o seu centro. Então, já vimos força-peso, já vimos como ela nasce, como ela se comporta. Segundo tipo de força, força normal. Olha a diferença. Enquanto o peso é uma força de campo, como assim? Para eu sofrer a força-peso, eu só preciso estar imersa no campo gerado pela Terra. Eu não preciso estar em contato com a Terra, diferente da força normal. A força normal é uma força de contato. Para ela existir, tem que existir o contato. Contato com o quê? Vamos ver aqui, ó. Qual é a natureza da força normal? Ela é uma força que ela vai surgir a partir do momento que eu estiver em contato com uma superfície. E por que essa força recebe esse nome normal? Esse nome vem lá da geometria. Esse nome normal é porque o comportamento dela é sempre perpendicular à superfície. A força normal, ela sempre estará fazendo o quê? Perpendicular é um ângulo de 90 graus. Ela sempre estará fazendo 90 graus com uma superfície de contato. Então, ó,
tenho aqui dois exemplos. Corpo apoiado numa superfície plana horizontal, corpo apoiado numa superfície inclinada. Quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Bom, esse corpo está imerso num campo gravitacional, então esse corpo sofre a força-peso. A força-peso sempre aponta para onde? Para o centro da Terra. Mas esse corpo ele também está apoiado numa superfície, em contato com uma superfície. Então ele também sofre a força normal. E qual é o comportamento da força normal? A força normal sempre faz 90 graus com a superfície de contato. Quem aplicou a força-peso? A força-peso foi aplicada pela Terra, é a Terra puxando o corpo para o seu centro. Quem aplicou a normal? Quem aplicou a normal foi a superfície. É a superfície empurrando esse corpo perpendicularmente. Se o corpo estiver apoiado na superfície plana e inclinada, quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Ele está imerso num campo gravitacional, então ele sofre a força-peso. Mas ele também está encostado, apoiado numa superfície, então ele também sofre a normal. Como é que é a força normal? Perpendicular à superfície, aplicada pela superfície. Preciso disso para a terceira lei. Quem está puxando o corpo para o centro? A Terra. Quem está empurrando o corpo perpendicularmente? A superfície. Ok até aqui?